Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Meu nome é Vanessa Pereira, eu sou de São Paulo, capital. O Senhor virou meu cativeiro. Isaías capítulo 41, versículos de 10 ao 13. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço e te ajudo. E te sustento à destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderam contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém, não os acharás. Os que pelejaram contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearam contigo. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão, tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. A paz do Senhor a todas as pessoas abençoadas do Senhor que chegaram a este ministério maravilhoso, canal de bênção em nossas vidas. Quero compartilhar com vocês o meu testemunho de casamento restaurado por Deus. Tudo começou em meados de novembro ou dezembro de 2011, quando comecei a perceber meu marido muito distante. Mas como eu era bastante arrogante e orgulhosa, não dei muita confiança para o que estava acontecendo. Pelo contrário, por ele estar esquisito, eu o desafiava cada vez mais. Eu sabia muito bem como ser uma mulher tola. Estava afastada do caminho do Senhor e não tinha qualquer comunhão com Deus. Mas ele tinha um plano para me atrair. E certa manhã o Senhor me visitou por meio de uma visão e o Espírito Santo me disse que eu passaria por dias muito difíceis, mas que eu iria vencer. E então, quando acordei, os dias difíceis começaram. Comecei a perceber que havia algo muito errado, porém sempre negava. E como eu achava que ele era incapaz de me trair, eu sempre acreditava que ele poderia estar falando a verdade com isso. Eu concluía que eu era louca e, sobretudo, ainda estava sugerindo mulheres para o meu marido. Minha vida virou de cabeça para baixo. Cada dia eu ficava mais nervosa e mais oprimida, cada dia eu cobrava mais dele e ele se afastava mais de mim. Com isso, Deus começou a enviar pessoas para me ajudar com aconselhamento e oração. Então comecei a me aproximar do Senhor, mas não tinha fé e nem muita convicção do que deveria mesmo buscar a restauração do meu casamento. Enquanto isso, as pessoas iam de mal a pior. Embora o Senhor, com profunda misericórdia, se compadecesse de mim, no início do processo ficamos um mês separados dentro da mesma casa. Porém, quando nos reconciliamos, ficamos vários meses juntos sem melhora. Então saí de casa. E nesse tempo busquei Deus com mais confiança. E com 25 dias fora de casa, meu marido foi me buscar. Que alegria! Após a reconciliação, eu fiquei grávida. Mas, com aproximadamente um mês do meu retorno para casa, foi a vez do meu marido sair. Quando eu descobri a gravidez, ele já tinha me deixado. Nesse tempo, o Senhor já havia me revelado que se tratava de uma batalha espiritual. Mas eu tinha dificuldade para compreender. Enquanto isso, meu marido ia e voltava dizendo que me amava, mas não conseguia ficar. Muitas coisas ruins aconteceram, que não vale a pena detalhar. Afinal, esse testemunho é para a glória de Deus e não para listar tudo o que o inimigo fez. Mas em resumo, eu posso dizer que todo tipo de humilhação, desprezo, perturbação, opressão, medo e vergonha, isso eu passei. E como doeu! Eu descobri sobre a OM, a pessoa, quando ainda estava grávida. Mesmo assim, as idas e vindas continuaram. E a OM usou todo tipo de amarração, macumba e afins para nos separar. Pois o Senhor sempre revelava e sempre que ela fazia algo novo eu sentia uma terrível opressão. Poucos meses após o nascimento da minha filha, meu marido saiu de casa para ir morar com essa mulher, que eu chamo de OM. Todos esses acontecimentos transformaram minha vida num verdadeiro inferno
porque ele agia assim e sempre reafirmava que me amava, que tudo aquilo ia acabar e que nossa família prevaleceria. Eu só não entrei em depressão pela misericórdia de Deus. Ele sempre me fortalecia. Foi nesse período que me lancei aos pés de Jesus para valer. Compreendi que sem Jesus eu não era nada. Nesta época eu acordava orando, andava orando, comia orando e dormia orando. Fazia campanhas mesmo, jejuava, mas às vezes minha fé esmurecia e eu chorava bastante, porque quando tais trabalhos eram feitos, parecia que pior eu ficava. Mas o Senhor me falava que estava trabalhando por mim. Embora eu não pudesse ver, mas o tempo todo Ele estava chegando. Me pedia para perseverar e esperar. Nesse processo, o Senhor me moldou. Fiquei com barros na mão do oleiro. Quando o Senhor me limpou de toda a altivez de espírito, foi um tempo de transformação muito doloroso. O Senhor me quebrou de tal forma que hoje eu nem reconheço tendo os comportamentos que eu tinha. Hoje eu posso dizer que tudo valeu a pena. À medida que eu me submetia ao Senhor e me deixava ser barros nas mãos de Deus, eu recebi o conselho para manter a minha boca fechada, quanto mais eu obedecia. Mas as provocações aumentavam. Quanto mais Ele me maltratava, mais perdão da minha parte o Senhor colocava no meu coração. Uma das experiências mais bonitas que eu tive com o Senhor. A mulher me procurava. Meu marido aparentava que estava feliz e a cada dia mais bem-sucedido. E eu cada vez mais humilhada. Porém, eu tinha uma coisa que eles nunca tiveram. A paz que excede a todo entendimento e o Senhor como companheiro fiel e amigo em todas as horas, me consolando, me reafirmando que eu estava no controle de tudo. Que no tempo certo colocaria tudo que estava fora do lugar no lugar. Conforme o tempo ia passando, o Senhor me direcionava estudos, pessoas para me ajudarem a orar. A palavra de Deus começou a ser cravada no meu coração e a fé começou a ser produzida em mim, ao ponto que começou a gerar muitos frutos. Passei a ajudar outras mulheres na mesma situação que eu. Inclusive uma delas teve o seu casamento restaurado à medida que o Senhor me tratava e me refazia do meu marido terreno e reaproximava de mim. Nesse tempo entrei em contato com o pastor Henrique, que aqui entra um ponto referente a um comportamento muito importante que gostaria de registrar nesse testemunho. Quando meu marido começou a se reaproximar de mim, ele permanecia com a mulher. Assim mesmo, começamos a ter intimidade. Eu acreditava que por ele ser meu marido não teria problemas. Além do mais, acreditava que já era Deus restaurando e também acreditava que preservar significava aceitar aquela situação. O pastor Henrique reprovou essa conduta veementemente e eu, por minha vez, óbvio que não concordei. Então ele me disse que não me acompanharia. As humilhações seguiam e as misericórdias e as promessas do Senhor se renovavam. As horas mais difíceis dessa provação foram quando meu marido começou a sinalizar que iríamos nos reconciliar. Porém, ele sempre me dizia que o momento certo iria chegar. Enquanto isso, o Senhor me dizia que estava trabalhando, me orientava a perseverar e não desistir. Ao mesmo tempo que essas palavras reanimavam meu espírito, a carne gritava e gerava uma ansiedade muito grande no meu coração, porque ele ficava comigo e depois voltava para a vida que estava levando. Até que ele fez uma viagem com a outra mulher. Isso para mim foi uma provação bastante dolorosa. Quando ele retornou, o Senhor começou a agir nas nossas vidas. Começou a me permitir a ver a mudança. E foi quando começou a acontecer uma reviravolta. Passei a viver a palavra entrega. Teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele o fará. Deleita no Senhor e Ele te concederá o desejo do seu coração. E passei a profetizar com muita fé a palavra de Deus. A partir daí comecei a ver a materialização das bênçãos do Senhor, que já havia liberado para mim. O Senhor pôs no meu coração e do meu marido o desejo de ir à igreja. E o meu marido me convidou para ir com ele. Desde então passei a acompanhá-lo nos cultos todos os domingos. E desde então ele não falta em nenhum domingo. Porém íamos juntos à igreja e depois ele retornava para outra mulher. E eu orava: Senhor, se for da sua vontade, que eu não passe mais tempo nessa situação. Como a palavra nos garante, conhecereis a verdade vos libertará.
A palavra tem penetrado o coração dele a cada dia e o Espírito Santo tem convencido da verdade. No final de julho de 2015, na véspera do aniversário da minha filha, orei ao Senhor pedindo esse presente para ela, se fosse da vontade dele, que ela tivesse o pai dela de volta na nossa casa, e assim foi. No dia do aniversário dela, estávamos lá com todas as suas coisas, porém a batalha ainda não tinha sido vencida. Os dias foram passando, ele foi ficando oprimido, frio, e logo vi que ele estava se encontrando com a outra mulher. Novamente, nessa hora, eu tinha duas opções: desistir de vez ou lutar mais uma vez. E o Senhor me fortaleceu para lutar mais uma vez. Então eu entrei em contato com o pastor Henrique. E por meio dele, o Senhor revelou que meu esposo sairia de casa de novo, porque não estava liberto. Então eu resolvi que faria mais um propósito com Deus. Os 52 dias, a restauração dos muros de Neemias, com oração, vigília e jejum. Quando me comprometi com esse propósito, o Senhor revelou que se agradou do meu coração, mas que eu deveria ficar firme porque viria afrontas de todos os lados. E assim foi. Tudo de ruim aconteceu. O meu marido aprontava as coisas mais sórdidas comigo e a outra mulher me provocava com a conivência dele. E eu orava, chorava, mas eu acreditava que Deus viraria meu cativeiro. Faltando 2 semanas para a entrega do meu propósito, meu marido saiu de casa com todas as suas coisas. Naquela semana o Senhor havia me prevenido para não ter medo do que estava por vir, porque Ele estava no controle da situação. Mesmo assim, na condição humana, meu coração doeu muito com mais esse golpe. Assim mesmo fui para a vigília que teria à noite, chorei minha dor aos pés do Senhor. Em menos de uma semana, lá com outra mulher, meu marido começou a me pedir para retornar para casa. Falou que estava muito arrependido por tudo que havia feito desde que havia voltado, em julho. E enfim, após colocar algumas condições, mais uma vez aceitei de volta. Isso aconteceu em novembro de 2015. Em resumo, quero registrar alguns pontos que considero muito importantes. Primeiro, obedecer a palavra em primeiro lugar e não nos entrebilhar nos próprios entendimentos. É fundamental obedecer o pastor, que embora sendo passível de falhas, é a autoridade de Deus na terra. E além disso, defende o que poucos defendem no meio evangélico, o primeiro casamento de ambos e a rejeição do divórcio. Pastor Henrique é um homem de Deus que me acolheu, embora nunca nem tenha me visto. Me carregou no colo em momentos que eu quis desistir, porque mesmo após o retorno do meu marido dessa última vez, o inimigo lutou muito para levar de volta. Hoje, glórias a Deus, estou testemunhando com certeza que, embora o processo de restauração seja lento, Deus está 100% no controle. Ele é fiel às promessas que faz. Ele faz cumprir tudo em nossas vidas em nome de Jesus. Segundo, perseverar e não aceitar situações que não condizem com a vontade de Deus para nós. Aprendi duras penas de dores e humilhação, que a luz não tem comunhão com as trevas e que compactuar com o pecado deixa marcas profundas na nossa alma. Não temos necessidade de nos humilhar desta forma. Se Deus falou que vai restaurar e ponto. Precisamos acreditar. Intimidade é consequência do processo de restauração. Ninguém fica íntimo de um minuto para o outro. E tão pouco um casamento ferido, há tanto tempo, fica maravilhoso de um minuto para o outro. Portanto, manter intimidades antes da restauração é prejuízo para a parte que está buscando a cura no Senhor. Terceiro, profetizem a palavra de Deus. Com muita fé sobre suas vidas e as vidas dos seus maridos, o Senhor nos garante que Deus uniu. Ninguém separa. Em caso onde há a terceira pessoa, orem abençoando a pessoa. Isso é mandamento do Senhor, abençoar e amar nossos inimigos. Tarefa difícil, mas somos cristãos. E se não obedecermos nada, receberemos. Para finalizar, deixo a palavra que o Senhor me revelou quando fiz o propósito de 52 dias. Está em Miqueias, capítulo 7, versículo de 6 ao 10. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque peguei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito.
Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la-á de vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será ela pisada com a lama das ruas. E para finalizar meu testemunho, quero dar toda a honra e glória ao Senhor Jesus. Meu casamento foi restaurado, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Nada merecia, minha justiça para Ele é trapo de imundície, mas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, pois Ele é eternamente. Amém. Fiquem firmes, pois se o Senhor prometeu, Ele cumprirá. Amém. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas, homossexualismo, ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para o aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual. Visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual. Todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Esse ministério tem obedecido o chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor.